Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE e hoje nós vamos falar sobre os direitos da população em situação de rua, que é tema do 4º concurso de redação da Defensoria Pública de Roraima. A Defensoria promove aí o 4º concurso de redação com o tema Defensoria Pública e os direitos da população em situação de rua. Os alunos do ensino fundamental e médio da escola Indígenas e Não Indígenas estão convidados a refletir sobre a importância da empatia e da solidariedade para garantir aí os direitos dessa população. Saiba como participar nesse Entrevistas DPE de hoje. E o nosso convidado para falarmos sobre esse assunto é o professor Vilmar Antônio da Silva, ele que é coordenador da ESDEP. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Entrevistas DPE. Obrigado, Adriana. Boa tarde para todos que nos ouvem aqui. Gostaria já de agradecer a oportunidade de falar sobre... Vamos falar sobre a Defensoria Pública, vamos falar sobre a Escola Superior da Defensoria Pública. Exatamente. E, inicialmente, gostaria de dar um foco principal no concurso de redação, que é uma realização importantíssima para nós, né? Exatamente. Vamos já deixar o pessoal aí bem informado sobre esse concurso de redação que a Defensoria vem aí fazendo nesses anos. Professor, para início de conversa, qual é a importância do concurso de redação para a promoção dos direitos da população em situação de rua? Todo ano nós temos, em nível nacional, um tema escolhido pela Associação Nacional de Defensores Públicos, a ANADEP. Um tema que as defensorias públicas dos estados vai promover alguma área do direito. Este ano, o tema proposto são os direitos, na verdade assim, a atuação da Defensoria Pública e os direitos da população em situação de rua. Dentro desse contexto, desse tema a ser explorado neste ano, nós estamos promovendo o concurso de redação, na nossa 4ª edição. E esse concurso de redação ele tem vários objetivos. O objetivo mais importante é despertar na comunidade escolar, desde professores, o corpo técnico todinho, os gestores, o pessoal auxiliar de limpeza, todo mundo, e também nos alunos, e até mesmo na comunidade escolar no entorno ali, por exemplo, a Associação de Pais e Mestres, despertar neles a discussão para esse tema. Então, o concurso de redação tem esse primeiro objetivo, o mais importante, o mais nobre, despertar nessa comunidade, discutir sobre esse tema. Assim, os professores das escolas que queiram participar vão se organizar e vão propor a discussão dentro da escola, no ambiente escolar, e a própria escola realiza o concurso de redação dentro da sua própria escola. O corpo gestor da escola escolhe as 3 melhores redações por categoria, vamos explicar daqui um pouco, e é submetida à escola da Defensoria. Assim, feito isso, nós conseguimos alcançar um público extremamente importante. Veja bem, Adriana, toda vez que uma criança ou um adolescente, ou seja, um aluno da rede pública ou da rede privada, ele entende bem uma coisa, que é bem trabalhado nele, ainda mais os temas transversais, essas crianças, esses adolescentes vão comentar com os pais, com os colegas, e assim a gente consegue fomentar uma discussão, na verdade uma reflexão sobre essa situação. Muito bem, professor. E fala pra gente como é que foi feita aí a escolha do tema, né? Defensoria Pública e os direitos da população em situação de rua para esta edição do concurso. Então a ANADEP, Associação Nacional dos Defensoras e Defensores Públicos, se debruça sobre os temas de maior relevância na atuação dentro do Brasil inteiro. Aqui em Roraima, esse tema é um tema extremamente sensível. Nós temos um fluxo migratório muito grande e, infelizmente,
apesar de todo o esforço governamental, federal, estadual, municipal e várias ONGs, instituições, outras organizações, até mesmo internacionais, várias organizações ligadas à ONU, assim mesmo há pessoas morando na rua. Brasileiras e não brasileiras, em especial os imigrantes venezuelanos. É uma situação muito perturbadora, né? Imagina uma pessoa que vive, um homem adulto que vive na rua. É uma situação muito triste. E se ele tiver com a família morando na rua? Pai, mãe, crianças morando na rua? O termo técnico é pessoa em situação de rua. É uma situação muito difícil e esse público é um público extremamente vulnerável. E quando nós consideramos que a Defensoria Pública tem esse papel de cuidar de todo mundo, mas dar uma especial atenção às pessoas vulneráveis, seja de que raça ou origem for, então é um tema muito relevante, muito mesmo, em especial aqui em Roraima. Com certeza, a gente já anda pelas ruas em determinados bairros, a gente já vê aí a situação que é bem triste, é bem precária. E quais são aí as expectativas em relação ao impacto do concurso nos alunos e na sociedade em geral? Pois é, Adriana, esse momento que nós estamos agora, essa entrevista aqui já é fruto desse esforço. Então, por exemplo, nós vamos conversar aqui e não se sabe quantas pessoas vão acessar, mas esperamos que sejam muitas. Todo o esforço que nós estamos fazendo, nós temos o objetivo de sensibilização. Então, a sensibilização, ela passa também pela reflexão sobre o problema. E o concurso de redação em si, ele mesmo, o resultado, quando a pessoa faz a redação e submete, isso aqui, até mesmo a premiação, isso são apenas fatores para nós potencializarmos, aumentar o interesse. Mas a nossa expectativa é que a população compreenda mais essa situação, a população reflita mais sobre o problema e também gerar empatia. Porque todos nós, ao passar próximo a uma pessoa em situação de rua, nós nos sentimos sensibilizados. Então, é uma expectativa de uma maior sensibilização ainda. Outra coisa importante é que nós, fugindo um pouco da imigração, nós temos uma população de rua em situação mais indulgente ainda, que é um pessoal que vivia na área do Beiral e hoje está um pouco mais espalhado. Normalmente é resultante de adicção, dependência de alguma substância, né? Pessoas que vivem na rua em situação mais periclitante ainda, e pessoas que merecem nosso olhar, um olhar mais especial. E ainda também, como nós pretendemos, né, quais são os objetivos, o que nós esperamos? Esperamos também que esse nosso concurso de redação, essas nossas conversas, e inclusive as próprias redações das crianças também possam chegar às autoridades, para que as autoridades também reflitam melhor sobre isso, façam políticas públicas mais assertivas. As várias formas de pensar, as várias mentes ali pensando, colocando ali suas ideias no papel, o seu ponto de vista, é muito interessante. Realmente, professor, é uma maneira assim de gerar empatia, sensibilização aí à nossa população. E como aí é a separação de categorias para indígenas e não indígenas? Reforça aí a inclusão e a equidade no concurso? Sim. Essa é a primeira vez que nós criamos a categoria Escolas Indígenas. Então, esse concurso ele é voltado para alunos do ensino médio e ensino fundamental, da rede pública estadual. Então, o que nós tínhamos antes, nas 3 edições anteriores, era uma categoria só, escolas públicas da rede estadual. Percebemos que vale a pena nós criarmos como forma de inclusão, mas também de incentivo, uma categoria separada de escolas indígenas. Então, nós temos assim, hoje em dia, desta vez, 2 categorias principais. Escolas indígenas do estado de Roraima
e as escolas que nós estamos chamando de escolas gerais. Agora, nas essas duas separações, nós temos as categorias de alunos do ensino médio, uma categoria, alunos do ensino fundamental, outra categoria. E também tem a categoria escola. Então, agora eu vou explicar como é que funciona essa premiação, porque nós temos premiação, isso é muito importante, né? Isso. O aluno que está no ensino fundamental, na escola X, escola pública estadual, no estado de Roraima, todinho. Então, o aluno está lá no 7º ano, ou qualquer ano do ensino fundamental. Ele faz a redação, ele está concorrendo, então, a primeiro, segundo e terceiro lugar. Primeiro lugar, um prêmio de R$ 1.500. Segundo lugar, R$ 1.000. Terceiro lugar, R$ 500. Mas não só ele, mas também o professor ou professora que orientar esses alunos também recebe o mesmo prêmio. Então, um aluno que está lá na escola X, e ele fez o concurso, ele está no 7º ano lá do ensino fundamental. Ele fez e ficou em primeiro lugar. Ele recebe R$ 1.500. O professor que orientou, ou professora que o orientou, recebe também R$ 1.500. E a escola, ela também concorre com as outras escolas. Tem premiação também para a escola e para a escola, primeiro lugar, segundo e terceiro lugar. Tudo isso que eu te falei vale para o ensino médio, mesma coisa. Se o aluno estiver no ensino médio, ele vai concorrer primeiro, segundo, terceiro lugar. O professor que orientou ou professora também vai receber a premiação. E a escola também vai receber a premiação. E também tudo isso que eu disse aqui vai acontecer com as escolas indígenas, mesma coisa. Muito bem, de igual para igual. De igual para igual. Muito importante. E quais serão aí os próximos passos após o concurso para dar continuidade aí a essa conscientização sobre esse tema? Pois é, nós estamos com o concurso em andamento, né? As inscrições vão até o dia 31 de outubro. Muito importante, eu quero dizer que as escolas precisam acessar o site do concurso, concurso de redação .rr.def.br. Vou repetir aqui, concurso de redação.rr.def.br. Não tem cedilha e nem tio, né, no endereço. Lá, os gestores da escola ou os professores vão ver lá todas as orientações. Tem que baixar o edital, analisar o edital, e daí, se tiver algum tipo de dúvida, entre em contato com a gente. Lá dentro do site mesmo, nesse endereço que eu estou te falando, tem todas as formas de contactar. E aí nós teremos o maior prazer em orientar. E aí, depois que nós terminarmos o concurso de redação, fizermos a premiação, continuamos com esse tema. Esse tema é muito importante, muito relevante. Com certeza. E nós estamos planejando várias visitas às escolas, reflexões dentro da própria defensoria, eventos de reflexão dentro da própria defensoria sobre o tema. E nosso objetivo é de, depois de realizado tudo isso, o que vai ficar de herança, né? Qual o resultado que nós pretendemos? Sensibilização da população. E também gostaríamos muito de ver as escolas se empenhando nisso, porque as escolas que mais se organizarem e melhor divulgarem, realizarem lá dentro, internamente, serão as premiadas. Mas para além da premiação, que as escolas também tenham a vontade de sensibilizar, tornar pessoas mais, os alunos e professores, todo mundo ali dentro, pessoas mais conscientes, mais críticas e mais solidárias. Exatamente. Professor, deixa aí um convite para todos participarem do concurso de redação. Então, eu gostaria de convidar a todas as escolas, especialmente nesse primeiro momento, aos professores de redação. Professores de redação, entrem no site concursoredação.rr.def.br, vai lá, veja como é que funciona. Se você tiver dúvida, ligue para nós, tem lá o telefone. Venha até a Escola Superior da Defensoria Pública. Teremos o maior prazer em explicar tudo.
promova o concurso no seu ambiente aí, envolva o melhor possível. Uma outra dica que eu quero dizer é a seguinte: quais são as escolas que vão ser premiadas? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Está tudo escrito no edital, mas a escola que melhor fizer toda ali a movimentação, mas documentar tudo certinho. Pode usar fotos, pode usar relatórios, pode usar vídeos de tudo que fizeram, que envolveram a comunidade. Olha que interessante. Nossa, então é bem amplo. Professor, agora mudando de assunto aqui, vamos falar sobre a criação do CEAF, que é o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da DPE. Fala pra gente o que foi que motivou a criação do CEAF na Defensoria Pública de Roraima. Pois é, eu sou professor da Faculdade Catedral, né? Professor do curso de Direito lá, e já trabalhava há muito tempo quando recebi de um grande amigo meu, professor extraordinário, o Dr. Fabrício Ratacheski, que é um defensor público nosso, né? Ele me convidou para vir para a Defensoria Pública para criar o CEAF. O CEAF havia sido criado por lei, mas não havia nenhum tipo de medida administrativa, era para criar de fato. E eu não dava muita atenção a isso, porque eu tinha outras tarefas, outros universos. Eu sou uma acadêmica, né? Graças a Deus estou terminando o mês que vem meu doutorado. Mas quando ele me convidou à sede civil aqui, perto ali do terminal de ônibus, ele me mostrou as instalações, e quando chegou no auditório, lá em cima tem um auditório muito bonito, auditório novinho, isso era fevereiro de 2015. Fevereiro de 2015. Aí ele mostrou, falou: olha, professor, isso aqui está aqui, foi criado para qualificação do nosso público e tal, e não conseguimos fazer nada porque não tem pessoas para organizar as coisas. E quando eu vi a possibilidade de ajudar a Defensoria Pública a criar a sua história, eu falei assim: nossa, essa é a oportunidade de minha vida, eu quero. E eu me lembro que à época, eu nem me lembro de que cargo que eu fui convidado, na verdade nem lembro qual era o cargo. Eu sei que a missão era maravilhosa. Era a missão de começar a construir a escola da Defensoria Pública. Naquele momento, e aí logo depois eu cheguei aqui, comecei dia 1º de março de 2015, e me arranjaram uma mesa, eu trouxe o meu notebook de casa. Olha só. E daí vi que tinha muita coisa a construir, né? E o CEAF, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, ele surgiu em lei, inclusive, pela necessidade que tem todas as instituições, em especial agora, especificamente a Defensoria Pública, tem que qualificar, preparar o seu público interno. De todas as formas que se possa fazer, em todas as matérias, para que possamos desempenhar nosso papel. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Nós utilizamos aqui na Defensoria Pública vários aplicativos para trabalhar, fazer, por exemplo, o SEI. Também temos um outro aplicativo, o Solar, por exemplo, que é muito corrente, eu trabalho muito com ele. Como é que as pessoas vão aprender a lidar com isso? Então, daí surgiu essa necessidade. Então, foi criado o CEAF com esse objetivo. Tudo para preparar os seus internos, né? Isso, naquele primeiro momento. E aí o negócio foi crescendo. Gente, que maravilha. E como é que o CEAF contribui aí para o aperfeiçoamento dos defensores e servidores da instituição? Pois é, o CEAF, ele não existe mais. Olha só que coisa interessante. Ele faz parte muito grande mesmo da história da Escola Superior da Defensoria Pública, porque na própria lei que criou o CEAF, estava escrito lá na própria lei que um dia, no futuro, o CEAF seria transformado em Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Agora eu estou começando a entender, professor. Muito bem. E então o Centro de Estudos nasceu para servir de base para a escola.
Olha que maravilha. E quais são aí os principais cursos e capacitações oferecidos pelo CEAF atualmente? Então, como eu disse que o CEAF não existe mais, né? O Já que existe mudou. hoje é a Escola Superior da Defensoria Pública. Vamos falar daqui um Isso. pouquinho, né? Vamos. Mas voltando já ainda entrar no nela. CEAF, ele já quando se concebeu o CEAF, eram e continuam sendo na escola 2 pilares de trabalho do CEAF e agora também da escola. Um pilar que é isso que eu disse: formação, qualificação, aperfeiçoamento, atualização do nosso público interno. Desde a pessoa mais novinha, por exemplo, os nossos aprendizes, até as pessoas que estão se aposentando, todas. Defensores, os faxineiros, os assessores, todos. Nosso público interno. Mas uma das coisas que mais me emocionam trabalhando na defensoria é a outra perna, né, de trabalho do CEAF e da escola. Educação em direitos. Acho que nós vamos falar muito sobre isso hoje. Nossa, professor, olha só, o senhor ministra cursos também, né? E quais são aí os conhecimentos que só divide com quem busca as capacitações? Então, nós temos um planejamento anual dos cursos que nós precisamos ministrar e ao longo do ano também outros vão aparecendo, não só cursos. Na verdade, quando eu falo qualificação, atualização, são vários tipos de formatos. Desde cursos, até mesmo, por exemplo, o curso curso oficial para defensor público. Vou pegar um exemplo aqui. Quando um defensor público passa no concurso e aí ele toma posse, como aconteceu por último agora com a doutora Mariana, toma posse e já é entregue lá para nós, lá na escola. Aí faz um curso conosco lá de 250 horas. Olha, inclusive eu acabei de entrevistá-la antes do senhor chegar. É mesmo? Entrevistei a doutora Mariana Lorenzi por telefone. Doutora Mariana, um abraço para a senhora. Estamos sentindo falta da senhora lá na escola. Então, mas também nós fazemos oficinas rápidas de meia hora. Vai depender da nossa necessidade e as nossas possibilidades. Palestras, oficinas, mesas redondas, estudos, grupos de estudos, são vários tipos de formatos que nós utilizamos com o objetivo de formar, aprimorar, atualizar. Isso é a forma que nós trabalhamos. São muitas áreas do conhecimento em diversos formatos. Professor, nós temos aqui um estudante de jornalismo, atua aqui com a gente na Rádio Defensoria e é seu aluno. Ah, que bacana. E ele falou para a gente de algumas situações, ele falou sobre uma das suas aulas ministradas que ele participou, sobre ladrões do tempo. Eu fiquei curiosa, explica isso para a gente, professor. Então, dentre os tipos de qualificação que nós ministramos lá, nós estamos agora já quase terminando um curso de desenvolvimento, elaboração de projetos institucionais. Como eu adoro essa prática aí, eu sou o professor, eu e a professora Fabiane, lá na escola. E para ajudar as pessoas a desenvolver, ajudá-los a nos ajudar a desenvolver os projetos da Defensoria. E dentro desse conteúdo tem uma parte que é sobre o tempo. Na hora que eu vou fazer um projeto, eu preciso me preocupar com várias coisas. Uma das coisas é como é que eu vou fazer com o tempo, né? E dentro desse estudo do tempo, como é que eu organizo esse tempo dentro do projeto? Existem os fatores que roubam o nosso tempo. E esses fatores são vários, mas eu quero destacar 3 aqui. Quando eu vou fazer um planejamento para realizar um projeto, eu preciso separar, então, o que fulano de tal vai fazer, o que é que ele vai fazer, quem é, qual o material que ele precisa e qual o tempo necessário para isso. O problema é que esse tempo, de vez em quando, muitas vezes, ele é roubado. Por exemplo, vou falar de 3 fatores. Às vezes, a depender de como que o setor é coordenado, é chefiado, dirigido, faz-se muitas reuniões. Às vezes as reuniões
não são tão aproveitadas. O tempo da reunião não é bem aproveitado da forma que poderia, e fica ali perdendo tempo. É como se tivesse... Eis o nome, roubando tempo. Ele está vazando das suas mãos o tempo. Exatamente. Poderia ser mais direto, a reunião poderia ser menor, poderia ser mais bem aproveitada. Outro fator também que rouba o tempo, muito mesmo nas instituições, é o retrabalho. Se você não planejar bem, e não executar bem, e não controlar bem, você vai ter que fazer de novo. Então, existem projetos que são planejados para 2 meses e demoram 4, porque vão fazer 2 vezes tudo ou mais, não é? Então, muito importante que se faça bem feito. E para fazer bem feito, tem que conhecer bem. E para conhecer bem, tem que ser bem projetado. Exatamente. E a outra coisa também, que é um outro fator que rouba o tempo, é comunicação. Comunicação é uma coisa complicada, porque às vezes o chefe não sabe explicar bem para quem vai realizar exatamente o que é que tem que ser feito, ou usa o meio inadequado. Além de que o ser humano mesmo, cada um é um universo. A forma que você, Adriana, está percebendo o que nós estamos falando aqui hoje é de uma forma, talvez o que eu estou percebendo diferente. Nós somos mundos diferentes, temos conhecimentos diferentes, nenhum é mais que o outro, são diferentes, experiências diferentes. E às vezes a pessoa não entendeu bem o que era para fazer, faz errado. Exatamente. Então, são essas coisas que estávamos refletindo lá no curso. Muito legal, professor. Faz mesmo a pessoa pensar e parar para refletir mesmo o rumo certo para não perder tempo. Exatamente. E vamos falar de ESDEP, professor. A Escola Superior da Defensoria Pública de Roraima, que eis aqui a transformação, né? Isso. A mudança de nome. Exatamente. Qual é a missão principal da ESDEP e como ela se alinha aos objetivos da Defensoria Pública? Pois é, lembrando que, como eu disse há pouco, a Escola Superior da Defensoria Pública, vamos falar de ESDEP, né? Chamar de ESDEP. A ESDEP, ela já estava sendo prevista desde quando surgiu o CEAF. Então, a ESDEP ela é uma escola de governo, ou seja, o gênero dela é escola de governo. Ou seja, é uma escola primeiramente construída, toda a estrutura para o público interno, para formar, atualizar, qualificar os servidores para prestar cada vez melhor o trabalho para o público externo. Mas a Escola da Defensoria, em especial, ela tem mais a função, também, além disso, a função de educação em direitos. E é isso que nós estamos falando aqui hoje, neste momento, estamos falando disso. E ela surge no final de 2021. É interessante que ela foi instalada no prédio que está hoje, né? No mesmo dia que foi lançada a edição número 1 da revista científica Arandu, Norteando Direitos, que é a revista científica das 7 defensorias da região norte, que foi pensada, foi criada desde o primeiro passo dentro do CEAF. Olha que interessante. Então, ao mesmo tempo, dentro do CEAF, nós estávamos criando a Escola Superior e criando a revista das defensorias da região norte. E as duas surgiram no mesmo dia, dezembro de 2021. Nossa! E fala pra gente aí quais são as áreas prioritárias de capacitação e formação que a ESDEP oferece aí para os defensores e servidores. Para os defensores públicos, primeiro de tudo é o curso oficial para defensores públicos, como eu disse, né? É um curso obrigatório no começo da carreira, antes de começar o trabalho efetivamente. Que nos dá muito orgulho, é uma honra muito grande, é um trabalho encorpado e que nós adoramos fazer, né? E esse é o começo, mas o defensor e a defensora pública, quando chegam aqui, assim como qualquer pessoa que vai trabalhar na defensoria, ela chega, ela vai receber treinamentos, aperfeiçoamentos constantemente.
o tempo todo. Então, desde esse curso que é de formação para os defensores, cursos de aperfeiçoamento e atualização na legislação necessários, para o corpo técnico nosso, as necessidades são um pouco diferentes. Para o pessoal daquele prédio administrativo, para esse pessoal, são assuntos mais técnicos, voltados evidentemente às suas funções, né? Atualmente nós estamos direcionando um esforço muito grande para a realidade da nova lei de licitações. Então, nós temos buscado cursos, oportunidades de entendimento, e a partir do mês que vem nós vamos também realizar eventos coletivos de reflexão sobre a nova lei. Essa nova lei ela trouxe um impacto muito grande na administração pública. São regras novas, né? E precisamos de um tempo para aprender. Então, esse é o foco importante ali que nós estamos dando. Mas estamos atentos às necessidades dos nossos aprendizes, dos nossos estagiários, dos nossos servidores, todos eles, de todas as áreas, dos defensores públicos. E, como eu disse, também a escola da Defensoria Pública ela também está muito antenada com as atividades que vão promover a educação em direitos. Muito bem. E de que forma a SDEP contribui aí para a educação em direitos e a conscientização da população? Sabemos que nós somos responsáveis por isso. E isso para mim, que sou professor desde 1979... Eita, professor! Desde 1979... Para mim, e eu ainda tenho a oportunidade de trabalhar. Não posso nem dizer que é trabalhar, que é tão prazeroso, né? Que maravilha, eu te entendo perfeitamente. Muito bacana. É uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente vê a alegria e o brilho nos olhos da pessoa quando está falando ali do seu trabalho. Eu sei o que é isso. Então, a educação em direitos é uma oportunidade para nós, na verdade. Essa educação em direitos, nós estamos investindo agora em um ambiente diferente. Não é que ele seja diferente e nem é novo, mas ele é muito eficiente, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Então, nós temos o site da Defensoria Pública, que uns chamam de EAD, Educação à Distância, mas ele é um ambiente virtual de aprendizagem. Eu e uma das gerentes estivemos em Brasília faz uns 8 dias, ficamos lá uma semana, mergulhados nas novas tecnologias, estamos estudando, estamos muito antenados nas possibilidades da utilização da inteligência artificial no ensino à distância. Então, nós estamos buscando estruturar cada vez mais, oferecer cada vez mais conhecimento em educação em direitos para todos. O foco principal agora é nas escolas. Então, nós estamos levando às escolas essa ferramenta, principalmente essa ferramenta num ambiente virtual de aprendizagem. Veja que, neste ponto, a gente volta ao primeiro ponto dessa nossa conversa. O concurso de redação também é um veículo para levar a educação em direitos. Então, e estamos ligando a nossa missão de educação em direitos com a realização do concurso de redação, com o ambiente virtual de aprendizagem, para nos aproximar cada vez mais de quem precisa saber os seus direitos. Quem Exatamente. É? Todos. Tudo está interligado, né? Sim, tudo muito interligado. Eu quero fazer uma observação aqui. Quando nós começamos a planejar, e a gente adora planejamento, né? Projetos. Então. Quando nós começamos a planejar como é que nós vamos chegar às escolas, que é um local maravilhoso para levarmos educação em direito. Exatamente. E aí a gente começou a conversar com os gestores, os professores e alunos, e percebemos que as escolas públicas estaduais não têm só alunos e professores, é claro que não, evidentemente que não. Faltava um pouco mais de tato para nós. Aí nós percebemos que, por exemplo, quem é que vai explicar para a moça que faz a limpeza?
ou o rapaz que faz a limpeza, ou merendeira, ou o corpo técnico ali, o pessoal da secretaria. Os seus direitos. Um exemplo aqui, ó. O seu João, que é o zelador, ele está com dúvidas sobre guarda e pensão alimentícia. Tem lá alguma dificuldade na família, talvez. Quem vai ensinar para ele? Ou quem vai proporcionar acesso a essa informação? Quem? É a Escola Superior da Defensoria Pública, somos nós. Nós temos que chegar lá a eles. Então, o ambiente virtual de aprendizagem é importante para isso. Professor, e como a SDEP ela se relaciona com outras instituições de ensino e pesquisa no Estado? Ótima pergunta essa. Como nós falamos há pouco, as escolas, todas elas são locais maravilhosos para nós levarmos educação em direitos. Nós tivemos uma experiência no Brasil muito interessante umas 3 décadas atrás. Você é muito jovem para se lembrar disso, mas depois da década de 70, comecinho da década de 70 foi a primeira vez que o planeta fez uma reunião mundial para discutir sobre clima, né? O termo ecologia assim, nem era utilizado, então foi a primeira vez que se começou a discutir isso em nível mundial. E nas próximas décadas, década de 80, década de 90, o mundo todo, e o Brasil evidentemente, né, passou a discutir esse assunto. E o Brasil utilizou uma estratégia que eu considero maravilhosa, foi o seguinte: trouxe essa discussão para a sala de aula. Para as crianças, para os adolescentes. Consigo me lembrar ainda do Eco 92. Exatamente. Então, e as crianças começaram a desenvolver esse entendimento da preservação, do equilíbrio ecológico. As crianças começaram a ensinar os pais. Exatamente. Né? E também, um pouco depois, essa estratégia também foi utilizada com muita coisa sobre o trânsito. Isso. Você não vai acreditar, mas quando eu era rapaz, ninguém usava cinto de segurança, por exemplo, não usava. Mas as crianças começaram a cobrar dos pais. Tem que colocar o cinto de segurança. Não passa no sinal vermelho. Isso. Hoje nós temos, o Brasil como um todo tem essas duas concepções boas, estão bem desenvolvidas. Sempre poderemos melhorar, mas comparado com o que era na década de 70, mudou muito. Com certeza. Então nós sabemos que a educação em direitos, também esse caminho pode ser natural. Então, por isso que a relação da escola, da Defensoria Pública, a SDEP, com todas as escolas da rede pública, por meio das secretarias de educação, é imprescindível, importantíssimo. Além disso, também a ligação da escola superior, da Defensoria, com as faculdades todas e universidades, também é muito importante. E também nós temos uma ligação uma parceria muito boa com as outras escolas do sistema de justiça. Por exemplo, a SDEP tem um relacionamento muito bom de parceria mesmo com a EJUR, a Escola do Judiciário aqui de Roraima. Assim como temos com a Escola do Tribunal Regional Eleitoral, assim como com o Tribunal de Contas do Estado. E estamos abertos para essa parceria, importante e muito estratégica para nós. E professor Vilmar, quais foram aí os maiores desafios enfrentados pela SDEP na implementação de seus programas? Eu adoro tanto esse trabalho, que eu nem considero que seja um trabalho, é um presente de Deus, uma oportunidade, né, de fazer aquilo que eu adoro, né? Eu sei como é que Sim, mas existem alguns entraves. Como o Dr. Oleno sempre diz, né? O primeiro desafio que nós temos é orçamentário. Evidentemente, o orçamento ele é limitado, é claro, né? Muitas coisas que nós sonhamos ainda não conseguimos, mas estamos lutando. Temos um apoio muito grande dos defensores gerais, todos eles. Eu vou dizer especialmente o Dr. Oleno, porque ele é um entusiasta, compreende a importância e a dimensão que tem a escola superior. E outros desafios, por exemplo, para nós criarmos a escola superior, tivemos que fazer estudos e me deram a incumbência, à época, de fazer umas visitas pelo Brasil nas escolas que existiam, escolas
das defensorias públicas para verificar qual seria um modelo ideal para nós. Então, discutir esse modelo, implantar isso na lei, conseguir orçamento para isso e profissionais, né? Mas, na verdade, esses desafios para nós da escola são apenas combustível para trabalharmos mais, para superarmos mais. Temos conquistado muita coisa. Muito bom. E vamos falar agora da importância da SDEP para o público interno e externo. Muito importante também sabermos dessas questões. De que forma a SDEP ela contribui diretamente para o desenvolvimento aí dos defensores públicos e servidores da DPE em Roraima? Pois é. Nós sabemos que os servidores públicos, que seria bom que a gente traduzisse para servidores do público, não é? Exatamente. Servidores do público. Prestar esse serviço, às vezes, é complexo demais. Nós temos dificuldades naturais de compreensão das coisas, mas também, em especial as novas tecnologias, elas são desafiadoras. Pega um exemplo quando foi implantado o SEI. O SEI é uma excelente ferramenta de trabalho. Ele é um sistema digital, né, que substitui aqueles processos administrativos, uma pilha de papel com uma capa azul e tal. Você numerava cada página, era uma coisa... Quem é do serviço público e já tem uma certa idade vai lembrar bem disso. Substituiu tudo isso, tudo digital. Agora, e como operar isso? Não é? E daí surge a necessidade muito grande de preparar essas pessoas para lidar com isso. Então, a escola ela aparece nesse ponto de extrema importância para explicar às pessoas, ensinar às pessoas, os nossos servidores do público, como prestar esse serviço. Mas não é só isso também, não. Em 2015, houve uma mudança no Código de Processo Civil, grande. Tem doutrinador que fala que até um novo Código de Processo Civil, outros acham que foi só uma reforma, eu acho que é um novo Código de Processo Civil. Então, as peças processuais mudaram bastante, mudou muita coisa. Então, nós precisávamos preparar os nossos servidores, e assim como defensoras e defensores públicos, para essa nova realidade, mudanças, né? Eles sabiam fazer, mas de repente mudou a regra, né? Mudou literalmente a lei. Precisava que houvesse um esforço de atualização, aí seria atualização. Então, para o público interno, essa importância da escola é muito grande. E para pontuar isso, vou dar um exemplo agora. Estamos fazendo um esforço, é um projeto grande, um projeto institucional estruturante. Surgiu lá na escola e já temos a administração superior envolvida e trabalhando no mesmo sentido, um projeto que nós estamos chamando de Trilhas do Conhecimento. Então, esse projeto ele tem o objetivo de fazer um levantamento detalhado de todos os cargos da Defensoria Pública, todos eles, quais são as competências e habilidades necessárias para exercer cada um desses cargos e a pessoa que está ocupando esse cargo, quais dessas competências e habilidades essa pessoa já tem e quais ela precisa ser treinada. Essa fase de estudos nós pretendemos terminar ainda nesse semestre. Então, depois que nós tivermos esse quadro detalhado, aí a escola vai chegar e vai ter a possibilidade de oferecer a qualificação específica que cada um está precisando. Olha que maravilha! Então, veja que a escola não só... A importância da escola para o público interno, não só ela oferece a qualificação, mas também ela propõe e mesmo executa projetos estruturantes de política pública. Isso é política pública interna da própria defensoria. De forma que em um médio prazo, possamos termos fatores de análise e índice de análise da nossa própria competência. Olha que maravilha! Eu quero que daqui um pouco tempo nós possamos falar para o defensor geral. O nosso score aqui de todo o nosso pessoal está chegando a 85%, 90%.
Quem sabe a gente chegue a 100%. E para o público externo, é muito triste quando nós percebemos que alguém tem um problema de direitos e não consegue resolver porque desconhece, ou pior ainda, pode até conhecer, mas não tem acesso à justiça. Não tem acesso a resolver isso. Ora, conhecer os seus direitos é a essência da cidadania. Não há cidadania se não houver direito. E não adianta existir o direito se você não conhece. Então, e principalmente as pessoas mais simples e as mais fragilizadas, essas pessoas merecem conhecer os seus direitos. Então, a escola da Defensoria Pública existe nesse sentido. Para essas pessoas, para o público externo, é o canal de conhecimento de seus direitos. Então, desde os mais elementares até os de segunda geração, terceira geração. Muito bom, importante demais, né? Proporcionando aí a capacitação conforme a evolução das coisas. Olha que maravilha. E a SDEP, ela realiza ações aí de formação para a sociedade em geral. E quais são aí os resultados dessas iniciativas? Então, foi bom que você tenha tocado nesse assunto. Estamos planejando aqui uma outra conversa, possivelmente daqui a uma semana. Eu gostaria de trazer os nossos números para que nós possamos apresentá-los aqui de forma técnica, né? Com certeza. Eu adoro números também, né? Assim como eu gosto do direito, eu gosto do planejamento e gosto de números. Gosto de estatísticas, porque as estatísticas, normalmente, elas direcionam as políticas públicas. Exatamente. Então, nós temos realizado muitas atividades para o público interno e para o público externo, nós da escola, e temos alcançado os objetivos que nós nos propusemos, e ainda temos, em vários deles, nós temos ultrapassado as expectativas, e prometo que no próximo encontro vou trazer aqui os números que nós possamos analisar com mais detalhes, né? Muito bem. Professor, como a SDEP pode continuar aí a expandir o seu papel na Defensoria Pública e na comunidade? Nós temos aqui na Defensoria Pública um projeto da Defensoria como um todo, não é da escola não, da Defensoria como um todo, chamado Defensoria do Futuro. A Defensoria do Futuro contempla também a SDEP do futuro, é claro, é evidente. Então, o nosso futuro ele está muito ligado a uma aproximação cada vez mais da escola e da Defensoria Pública à população. Então, nós temos planejamento de médio prazo e também de longo prazo de uma abertura cada vez mais da escola para a população em geral, oferecimento para a população em geral de vários tipos de treinamento, seminários, discussões. Estamos investindo muito em cartilhas impressas e digitais, então de forma que a população de Roraima pode contar que, neste momento, a Escola da Defensoria Pública está voltada para o público externo. Nós temos plena consciência que esse é o nosso papel, mas, num futuro muito próximo, nós vamos ter uma aproximação muito maior, cada vez mais, e contamos com todos, mas em especial os alunos. Olha que bom. Professor, algo mais a nos acrescentar para a gente estar finalizando a nossa conversa? Está muito agradável, muito informativa. Você pode deixar sua mensagem final e reforçar aí o pessoal, fazer o convite aí para o concurso de redação também, né? Adriana, eu posso falar de mim? Pode. Sinta-se à vontade. Vou completar 10 anos aqui na Defensoria Pública no dia 1º de março de 2025. Espero completar 10 anos. Tem sido momentos muito maravilhosos. Eu acredito. Muito mesmo, porque tenho tido a oportunidade de colaborar, como eu disse lá no começo, né, com a construção da história da Defensoria, né? Tem muita coisa para nós construirmos ainda. Já construímos muito, mas tem muita coisa para contribuir.
não só com a escola, que quando nós contribuímos com coisas da escola, nós estamos contribuindo com a defensoria e contribuindo com as pessoas fora da defensoria também, e principalmente as pessoas mais fragilizadas. Então, quero agradecer aqui a defensoria como um todo por ter me acolhido aqui nesse tempo todinho. Eu quero dizer que sou uma pessoa muito feliz por isso. Sou muito apaixonado mesmo por ser professor. Adoro mesmo isso. Inclusive aqui na defensoria eu nem tenho nome. As pessoas não sabem meu nome. Eu sou professor. Um professor é sempre um professor, né, professor? Aquele que ensina. Você acha que pode haver uma honra maior que essa para uma pessoa? Não existe. Nem se que fosse imperador não seria melhor. Com o senhor. O professor é aquele que forma todas as profissões. Então, para mim, é uma das mais maravilhosas possíveis. Então, por último, gostaria de deixar mais uma vez aqui o convite para que as escolas participem do concurso de redação. Não se trata somente de premiação em dinheiro, mas muito mais do que isso. Uma oportunidade de conhecermos melhor problemas sérios presentes na nossa vida aqui em Roraima e também de refletir sobre isso. Professor, muito obrigada. Que volte mais vezes, entrevistas DPE sempre de portas abertas para o senhor, que ajudou a construir essa história. A gente, como da parte da comunicação, nós temos o quê? Quase um ano de rádio defensoria, já conhecemos tanto da evolução da defensoria e é admirável esse projeto tão lindo, cada vez mais crescendo, evoluindo cada vez mais, as ações que são assim maravilhosas. Cada vez que eu participo de alguma, eu fico assim boquiaberta com esse trabalho tão maravilhoso da defensoria para com seus assistidos. Imagina o senhor que vem lá de 10 anos atrás ajudando a construir, ajudando a preparar essas pessoas para nos ajudar o vulnerável, ajudar a todos que procuram ajuda da defensoria. Muito obrigado por essa nossa conversa maravilhosa, adorei conversar com o senhor. Serás sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até. Nós conversamos aqui com o professor Vilmar Antônio da Silva, ele que é coordenador da SDEP, né? Conversou aqui com a gente nós falamos aqui sobre o concurso de redação, acompanha aí, hein? Nós conversamos também sobre a criação do CEAF, que é o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da DPE. Nós falamos também sobre a transformação de lá para cá, o que é SDEP, a Escola Superior da Defensoria Pública de Roraima. Por fim, falamos da importância da SDEP para o público interno e externo. Foi uma conversa bem informativa, bem esclarecedora para você aí. Acompanhe aí a gente pelo Spotify, Deezer, YouTube, Rádio Defensoria Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino, nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.